Fala aí galera, beleza? Vamos para mais uma aula de gases. Vai ser a primeira aula de duas, né? Separei um pouco a matéria, pra gente poder ter um tempo bom de aula e não ficar muito maçante. Bom, né, o nosso roteiro para essa aula vai ser uma aula mais diferente, um pouco mais conceitual, com coisas que não são necessariamente necessárias que vocês entendam a fundo, mas que são importantes para vocês poderem entender como que a gente chega em certos resultados, em certas equações. Então, o roteiro da nossa aula de hoje vai passar por uns conceitos importantes que é bom a gente comentar. A gente vai falar da teoria cinética dos gases, porque ela é a base para a gente entender, né, que aqui é o estudo dos gases, né, porque o gás não basta só saber que é um estado da matéria, tem que entender como que a gente pode estudar ele, né, porque ele é um caso muito à parte, né. Aí a gente vai ver umas leis dos gases importantes que vão resultar, junto com o princípio de Avogadro, na equação geral dos gases ideais, que é aquela equação do Clapeyron, que é o PV igual a nRT, bem famoso. Bom, vamos lá, conceitos importantes. Pressão, temperatura e volume. São três parâmetros da química e física, enfim, que vão aparecer constantemente, né, no nosso estudo daqui para frente, principalmente nessa questão dos gases, né, termoquímica e tudo mais. Então, beleza. O que é pressão? Pressão, ela é uma grandeza que ela mede a força que ela é exercida numa área, numa superfície, né? A fórmula dela é de pressão igual a força sobre a área, né? Eu coloquei as unidades para vocês poderem se habituar, sempre lembrando da questão de colocar a unidade do sistema internacional, que geralmente é a melhor pedida. Tem questão que vai pedir em unidades diferentes, mas vocês vão saber. Tipo, o ATM, geralmente a gente usa o ATM em pressão, apesar dele não ser do sistema internacional. Então, tipo, a questão vai falar, no sistema internacional, quanto que é? Sei lá, quantas atmosferas, quantos ATM, quantos milímetros de mercúrio, né? Enfim. E é isso, eu coloquei aqui os valores de pressão a nível do mar, porque vocês vão ver direitinho em hidrostática, na parte física lá para frente, que dependendo da sua altura, você vai ter uma pressão maior ou menor, né, no local. Então, tipo, no nível do mar, você tem uma coluna de ar maior em cima de você, né? Então, a pressão é maior do que se você estivesse no topo do Everest, que tem uma coluna de ar em cima de você menor. Então, esses são os valores no nível do mar, né? Um ATM, 101.325 Pascal. O bar, você pega o Pascal e divide por 1, 2, 3, 4, 5, 10 a quinta, né? E milímetros de mercúrio é um experimento de Torricelli, que ele usou mercúrio para poder medir a pressão atmosférica. Aí ele viu que deu uma coluna de 760 milímetros de tamanho, tá? E é engraçado essa questão da pressão, ela é muito importante porque ela te ajuda a prever certos acontecimentos, porque a pressão acaba que ela, nos gases, né, essa força que ela é exercida é pelo choque. Então, as moléculas elas estão voando no ambiente e batendo na parede, batendo entre si. E é esse choque, essa colisão, né, que gera a pressão. Por isso que é interessante a gente ter sempre em mente, tipo, se tiver uma pressão maior, quer dizer que é um sistema mais turbulento, é um sistema que bate mais entre si. E beleza. Depois a gente tem temperatura. Né? Temperatura não é calor, temperatura não é, sei lá, 36, os números. Temperatura não é isso. Temperatura é um conceito que a gente criou para a gente conseguir entender, tipo, para a gente conseguir comparar melhor, né, a energia cinética das moléculas. Porque a temperatura ela mede o grau de agitação que as moléculas têm no local, né? Se elas estão mais ou menos agitadas. E isso a gente traduziu, né, nas nossas escalas de Celsius, Fahrenheit, Kelvin e na que você quiser criar, né? Coloquei até aqui, né, aquele esqueminha para você poder transformar de uma escala para outra, né? E novamente, por que a gente
tem que lembrar de temperatura, porque assim como pressão mexia na agitação, por causa da força que bate, a temperatura também. Porque se você está num sistema mais quente, a energia cinética dele é maior, e a energia cinética é a questão da velocidade, é a questão da agitação. Então, se ele está mais agitado, a chance dele bater mais é maior. Então, se ele bate mais, vai ter mais pressão. E por assim vai, a gente vai vendo, né, o que isso vai desencadear. Aí eu botei volume, é uma coisa mais batida, mas eu quis botar mais pelas unidades, pela conversão de unidades e pelo conceito de volume molar. Beleza. O volume, né, ele vai medir o espaço que a matéria ocupa, né, tridimensional. Então é altura, largura, comprimento e Isso. As unidades principais é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro e mililitro. É importante notar que litro, né, ele não é tipo, eu não vou pegar uma régua e falar, isso aqui é 1 litro. Não. Porque litro é realmente volume, então ele não está ligado também à questão do metro, tipo, diretamente. Porque no metro você fala, isso aqui é 1 metro. Se eu fizer um cubo com isso daqui, eu vou ter 1 metro cúbico. O litro não tem isso. Mas ele foi criado justamente assim. Com 1 decímetro cúbico, esse dm, você tem 1 litro. A gente convencionou isso. E baseado nisso, todo o resto foi se desenvolvendo. Então, por consequência, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Porque na hora de você converter o centímetro para decímetro cúbico e o mililitro para litro, você multiplica ou você divide, na verdade, pelo mesmo fator, né? Tanto que a gente vê aqui, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos, que são 1000 litros, e na hora de transformar de decímetro para centímetro, você multiplica por 1000. Na hora de você sair do litro para o mililitro, você também multiplica por 1000. Por isso que eles são iguais, porque esse fator que a gente teve que adicionar para poder fazer a conversão é o mesmo para os dois casos. Beleza, volume molar. O que é isso? É o volume molar, volume de 1 mol. Né? Vai chegar a questão e vai falar assim, num recipiente de 10 litros eu tenho 5 mols de um gás. Qual que é o volume molar? Né? Se em 10 litros cabem 5 mols, então, para 1 mol, eu vou ter que usar 2 litros do recipiente, sabe? Então, tipo, é como se 1 mol ocupasse 2 litros. Esse conceito é importante na parte de concentração, que vai vir mais para frente, e para poder a gente deduzir a fórmula dos gases ideais. Né? Aí eu coloquei aqui, volume molar é volume sobre número de mols. Geralmente, ele não está totalmente no sistema internacional, porque você geralmente usa o litro. Né? O sistema internacional é 1 metro cúbico, mas não acarreta nenhum problema. É só você ter isso em mente, porque às vezes a questão pode te pedir o volume em outra unidade, que não 1 litro, entende? Então é sempre importante ter em mente. Bom, teoria cinética dos gases ou TGC. Eu usei isso aqui para poder dar uma resumida. A gente tem que, ela foi estudada, ela foi criada para que a gente pudesse estudar melhor os gases, entender as relações deles, né, com o meio e tipo, as propriedades que eles têm entre si, né? Porque o gás é uma coisa muito peculiar, ele está aqui, o ar é gás, mas eu não consigo tocar direito, não consigo ver e tudo mais. Então, tipo, a gente tem que, como que a galera naquela época iria estudar uma coisa tão abstrata assim, a princípio? Aí foi isso que eles criaram, né? Eles criaram essa teoria com 4 postulados, né? Que isso vai ser um norte para a teoria dos gases ideais, porque o PV igual a nRT ele só funciona para gases ideais. E na vida real não é assim. Na vida real tem muitos outros fatores que influenciam, que na próxima aula eu vou dar uma pincelada na parte de gases reais, porque já caiu em alguns vestibulares, algumas provas, eles te fornecem a fórmula, te explicam o que é, mas é bom ter uma noção. Porque, tipo, a vida real é diferente. Só que, para facilitar as contas, para facilitar o objetivo do ensino médio, dos vestibulares, eles criam um modelo ideal, que não é tão distante da realidade, para poder facilitar. Tá? Então, beleza. Primeiro postulado. Um gás é um conjunto de moléculas em contínuo movimento aleatório desordenado, cada um com velocidade específica. O que é isso? Ele está
prevendo nesse postulado aquela coisa que eu falei da pressão, da temperatura, que é a agitação. As moléculas de gases, elas nunca estão que nem uma corrente na física elétrica, né? Porque na elétrica, a corrente ela tem um certo ordenamento. Ela está se movimentando para algum lugar, ela está saindo do ponto A para o ponto B. Um vetor tem uma ordem, ele tem um início, tem um fim. Os gases não. Os gases eles estão tipo, uma hora ele está indo para a esquerda, logo de seguida ele está indo para a direita. Enquanto isso, o cara do lado dele estava indo para frente, agora está indo para trás. É realmente tipo, uma bagunça. E é isso que dá a propriedade do gás, o gás, e disso aproximar ele da idealidade, né? No final, tipo, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o que é essa idealidade do gás. 2. Moléculas de gás são infinitamente pequenas, a maior parte do volume é espaço vazio. Isso vai lembrar os modelos atômicos, né, quando a gente via a eletrosfera com o experimento de Rutherford. Porque ele fez o quê? Ele jogou, né, os raios alfa na folha de ouro e ele viu que muita parte foi direto, tipo, nem desviou. E é a mesma coisa com o gás. O gás é como se ele estivesse numa sala toda vazia e só tivesse ele. Entende? Isso é muito importante para a idealidade também. E eu vou segurar, né, esse grande finale. 3. As partículas se movem em linha reta até colidirem de forma perfeitamente elástica, mantendo a energia cinética do sistema constante, mas as velocidades podem mudar. O que isso significa? Isso não vai de maneira alguma contra o movimento aleatório desordenado. Porque não é porque ele é aleatório desordenado que ele vai ficar andando de zigue-zague. E mesmo se ele andar de zigue-zague, o zigue-zague tipo, ele é assim, né? Se ele é assim, nesse momento ele andou reto. E por que ele desviou? Ele não desviou, que nem o carro que vai e vira. Não. Ele fez diferente. Ele estava indo reto, e o que fez ele mudar de de direção? Foi uma outra molécula vindo reto também, que bateu. Na hora que bateu, esse cara veio para cá e esse cara veio para cá. Por que é importante falar que é de forma perfeitamente elástica? Porque vocês vão ver também em colisões, em física, que de forma perfeitamente elástica, você mantém constante a quantidade de movimento do sistema e, portanto, a energia cinética. E isso é de extrema importância, porque energia não se cria do nada, né? E isso, então, consegue nos dar certeza que não vai ter perda energética. Por que aconteceria se não fosse perfeitamente elástica? Seria que nem uma lâmpada daquelas antigas, aquelas bem amarelas, eu esqueci o nome agora. Incandescente. Isso, incandescente. O que ela acontece? A função dela é iluminar. Só que parte da energia que ela gasta para iluminar é perdida com o calor. E acontecer a mesma coisa aqui. Parte dessa energia da colisão que ia servir para mudar de posição, para mudar de direcionamento, ia ser perdida na forma de som, na forma de luz, na forma de calor. E isso para um sistema ideal não é bom, porque a gente quer que a energia se preserve para a molécula. Então, beleza, a energia cinética ela é constante, mas a velocidade pode mudar. Uma molécula pode ficar mais rápida do que era antes, só que a outra vai ficar um pouco mais devagar, para poder compensar. Tá, e a quarta é o ponto mais importante, que eu abordei indiretamente nas aulas de mistura, que é não há interação entre as moléculas, nem mesmo uma interação intermolecular, que vocês estão vendo na frente do professor Pita, a não ser nos momentos de colisão. O que isso me determina? Determina que enquanto as duas moléculas estão andando aqui, essa daqui não vai influenciar essa. Não é porque elas estão passando assim que essa daqui vai fazer um campo eletromagnético que vai empurrar a outra molécula. Não. Isso não acontece. A única interação que tem entre elas é na hora que bate. Porque aí realmente bateu, irmão. Não tem como inventar. Então o que isso tudo me diz? Me diz que num sistema de um gás, a gente está no meio de um caos total. É o caos instaurado, né? É a entropia máxima que a gente vai ver em termoquímica, né? Que é, tipo, as moléculas não se influenciam até que elas se chocam. E, tipo, há esse espaço vazio para justamente garantir que elas não estão próximas o suficiente para que não haja essa ligação intermolecular, essa interação intermolecular, né?
E com isso em mente, a gente consegue entender um pouco melhor, né, como é que vai ser o desenrolar dessa matéria de gases. Beleza, essa parte aqui é realmente ilustrativa, né? A parte anterior ela era importante vocês terem noção, né? De vez em quando pode acabar comentando um pouco mais, né, nos vestibulares, nas questões. Essa daqui é um pouco bem mais específica, que não precisa tipo, se prender tanto, né? Então, baseado, né, nos estudos, nos postulados e tudo mais, dois cientistas, o Boltzmann e o Maxwell, eles estudaram mais a energia cinética dos gases para poder tentar equacionar, porque ciência é isso, não basta você ficar só na teoria, você tem que conseguir ter um método de avaliação numérica, né? Então, beleza. Energia cinética, né, como vocês sabem, mv2 sobre 2, massa, velocidade, só que para gás é diferente, porque para gás você não mexe com um cara, é muito difícil você quantizar esse cara. Você pega um sistema e faz uma médiazinha lá no sistema. Então, o que tem nessa média? Não tem a massa tipo, de um cara só, a massa de uma molécula, como eu coloquei aqui. Tem a massa de N moléculas. Por isso que você adiciona esse fator. Tá? E por experimentos, eles viram que essa equação aqui de energia cinética clássica seria igual a essa daqui da direita, que é um pouco mais diferente, que ela leva em conta a temperatura, que eu disse que era uma medida, né, de energia cinética, a constante do Boltzmann, né? O cara importante, ele ganha uma constante, e isso gera uma equivalência. Só que essa constante de Boltzmann tem um valor tipo de fato. Não é só vou falar que é isso. Não. Ela é a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Pode parecer um pouco abstrato, meio estranho isso agora, mas tipo, vai ficar um pouco mais claro quando a gente chegar no final. Né? Infelizmente, tipo, os estudos eles foram feitos de forma meio paralela, um pouco depois, um pouco antes. Então, na hora que a gente senta para estudar, parece que falta fica uma ponta solta, só que quando você vê a obra inteira, fica bonitinho. Com essa questão da constante ser o R sobre o número de Avogadro e pelo número de mols, por definição, ser o número de moléculas dividido por número de Avogadro, você consegue alterar essa equação daqui da direita para poder virar isso daqui, 3nRT sobre 2. Tá? E isso tudo para chegar aqui, a energia cinética ela é igual a energia interna, que a gente vai ver em termoquímica, igual a 3nRT sobre 2. É a conclusão. É a conclusão que a energia cinética depende do número de mols, depende da temperatura e de uma constante, que é o 3R sobre 2. Então é sempre bom lembrar. Quanto mais molécula tiver no sistema, faz sentido ter uma energia cinética maior. Quanto maior a temperatura, que é um medidor de energia cinética, então, tipo, faz sentido também a energia cinética aumentar. Porque se o medidor dele aumentou, ele tem que aumentar por consequência. Aí eu coloquei a legenda aqui, para vocês poderem dar uma olhada depois com mais calma, com as unidades no sistema internacional entre parênteses, e vamos embora. Lei dos gases. Nesse meio tempo, como eu falei, várias coisas estavam acontecendo no mundo, ou os pesquisadores estavam estudando, os gases também, e eles chegaram a certas conclusões muito importantes que a gente precisa estudar. O Boyle fez um experimento com a temperatura constante e ele descobriu que num sistema fechado, então que o número de mols não varia, a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. O que isso significa? Que se aumentar o volume, eu tenho que diminuir a pressão. Se aumentar a pressão, eu tenho que diminuir o volume. E é isso mesmo que o gráfico nos afirma, né? Para dado uma certa quantidade de gás a uma temperatura, você vai ter um gráfico assim. Uma reta, uma assíndota, né? Uma hipérbole melhor. Em que você vai ver que é exatamente isso. Aqui, no primeiro ponto, é 2P e V. No outro ponto, é P e 2V. Por essa relação aqui, P1V1 igual a P2V2, você vê que isso realmente é válido, né? Que você aumentou a pressão, você diminuiu a pressão aqui e aumentou o volume aqui. Entende?
Eu coloquei esse gráfico do lado porque, dependendo da temperatura, isso vai aumentar ou diminuir. Como eu disse, temperatura é medida de energia cinética. Pressão, ela vê colisão. Se colisão está intimamente ligado à energia cinética, quanto maior for a temperatura, maior vai ter que ser a pressão. E como eles colidem mais e precisam ter um espaço vazio entre si, eles forçam o sistema a ter um volume maior também. Por isso que a reta T3, que é uma temperatura maior, ela vai ter os maiores valores de pressão e volume. Beleza. Depois vieram os dois caras, três, Charles e Gay-Lussac. Esse Gay-Lussac são de duas pessoas, né? Se você pesquisar, você vai acabar vendo um pouco de complicação aqui, porque os trabalhos deles foram muito parecidos e até de certa forma eles podem ter se ajudado na época para formular, né, essas teorias. Mas, usualmente a gente atribui o segundo processo a Charles e o terceiro a Gay-Lussac, né? O que é o segundo processo? Todos eles seguiram a mesma coisa. Vamos deixar dois parâmetros constantes e a gente vai ver como é que o resto funciona. Como o resto funciona, né? Então, aqui sempre vai ser o número de mols constante. Só que vai variar o quê? Pressão, volume e temperatura. Que são aqueles três parâmetros que eu falei que são muito importantes, né? Para Boyle, o que foi constante? Temperatura. Para Charles vai ser o volume. E para Gay-Lussac vai ser a pressão. Então, beleza. Charles e Gay-Lussac chegaram a mais ou menos o mesmo resultado. Se eu deixar o volume constante para Charles, você vai ver que a pressão e a temperatura eles são diretamente proporcionais. Então, aumentei a pressão, aumentei a temperatura. Diminui a pressão, diminui a temperatura. Para Gay-Lussac, se você deixar a pressão constante, o mesmo vai acontecer com o volume. O volume e a temperatura eles vão ser diretamente proporcionais. Aumentou o volume, aumentou a temperatura, diminuiu o volume, diminuiu a temperatura. Tanto que quando a gente vai ver o gráfico, né, dessas duas situações, ele é idêntico. O que vai mudar? O eixo Y. Na questão do volume constante, vai ser pressão que vai estar no eixo Y. Quando for a pressão constante, quem vai estar no eixo Y é o volume. E novamente, quando o cara que é constante for maior, os eixos vão tender a ter valores maiores também. Então, quando o volume é maior na transformação do Charles, a reta ela é mais inclinada para cima. Entende? Porque você vai conseguir garantir para temperaturas baixas pressões muito altas. Entende? Enquanto que na transformação de Gay-Lussac vai acontecer a mesma coisa, só que ao invés de ser pressão, vai ser volume. Tudo bem? É importante ter essa noção para poder entender como que a gente chega na equação final. Beleza, princípio de Avogadro. Avogadro foi um cara muito importante, que estudou, que nem os outros caras do slide anterior, né, os gases e a energia cinética e como é que isso funciona no sistema e tudo mais, né. Ele gerou um princípio que é assim: volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam a mesma quantidade de substância em mol. O que significa isso? Significa que se a gente deixar volume, pressão e temperatura constantes num sistema fechado, qualquer que seja esse sistema, independente de quem esteja lá dentro, a quantidade em mol, em moléculas, vai ser a mesma. E isso é extremamente importante. Extremamente importante porque a gente já visto que a energia cinética dependia de temperatura e número de mols. Se a gente sabe, né, relacionar o número de mols nos sistemas diferentes, a gente consegue relacionar a energia cinética. A gente consegue, no final, né, dessa aula, relacionar o PV e NRT. Ele gerou uma equação, que nem os outros, né? Ele trabalhou bastante com volume, porque ele quis deixar a pressão e temperatura iguais, constantes, e trabalhar mexendo o volume e o número de mols, né? Tanto faz quem que estivesse ali. Mas ele escolheu o volume, então a gente estuda o volume, né? O que ele falou? Se volume e número de mols eles são diretamente proporcionais, né? Porque se você aumentou o volume, deixando a mesma pressão e temperatura, você vai precisar botar mais gás para assumir o espaço novo, você descobre uma relação de
proporcionalidade direta. Então, aumentou o volume, aumentou o número de mols. Diminuiu o volume, diminuiu o número de mols. O gráfico vai ser o mesmo do que estava no outro slide. Só que qual é essa conclusão? Volume dividido por número de mols, a gente viu no slide de conceitos importantes, que é o quê? Volume molar. E isso, o volume molar, ele te dá uma ideia intrínseca, né? Ou seja, que é tipo da substância, que nesse caso vai valer para qualquer substância gasosa, né? Que para aquelas pressões e temperaturas determinadas, um mol vai sempre ocupar aquele espaço. Então, por exemplo, se eu fixo a pressão e temperatura no valor X e eu acho que o meu volume molar é 5, eu fecho todos os meus problemas. Porque se eu perguntar, eu tenho um recipiente de 100 litros, quantos mols vão ter? Se eu sei que o volume molar é 5, né, e são 100 litros, eu vou fazer uma regra de 3 e vou descobrir que a proporcionalidade é de 1 para 20. Então quer dizer que no final eu vou ter 20 mols, né, do gás nesse recipiente de 100 litros. Né? E isso vai valer para qualquer substância, para qualquer tipo de recipiente, desde que mantenham, né, a pressão e temperatura nos valores originais. Né? E é isso que junta todas as equações que a gente viu nesse slide da lei dos gases. Por que falta nessa lei dos gases? A gente variar o número de mols. A gente não variou ele ainda. Né? A gente deixou os caras que fizeram esses experimentos deixaram eles constantes. E foi o Avogadro que veio e falou, não, agora eu quero mudar o número de mols e ver como que isso vai mudar o meu sistema. Né? E isso juntou todo mundo. Então, o que foi a equação geral dos gases, né, para terminar essa aula? Né? Ela foi a união dessas 4 relações que a gente acabou de ver numa equação só, né, numa equação de um gás ideal só. Então, vamos analisar direitinho uma demonstração, né, entre aspas, porque é uma demonstração muito simples para poder ilustrar como é esse processo, porque mais vale vocês entenderem como que a gente chega do que de fato, né, o passo a passo. Né? Unindo as 3 leis, né, de Charles, Boyle, Gay-Lussac, a gente chega ao P1V1 sobre T constante. Por que não tem o número de mols aí? Porque eles deixaram o número de mols constante. Essa relação é muito importante porque vamos ver muitas questões de gases, né, que o número de mols é constante. Então, que ele vai pegar um balão numa dada pressão, volume e temperatura, vai aquecer e quer saber qual é o volume final, dado que a pressão foi constante. Não sei. São questões assim que elas vão analisar esses 3 parâmetros que são muito importantes. E que o número de mols ainda está, né, constante, que ele ainda não aparece na equação, justamente por isso. Aí a gente vai entrar com o Avogadro, que ele introduziu o número de mols na fórmula. Então, a fórmula direitinha é o quê? P1V1 divididos por número de mols e temperatura. Né? Justamente por quê? Porque pressão, volume e temperatura, eles são diretamente proporcionais entre si. Então a gente tinha visto que era pressão sobre temperatura, volume sobre temperatura. Número de mols, ele é diretamente proporcional ao volume. Então é volume sobre número de mols, né? Como a gente tinha visto. Por isso que a equação tem essa carinha, né, que vocês estão vendo. Enfim, a gente conseguiu encontrar uma relação entre 2 sistemas. Para generalizar isso, a gente não pode simplesmente falar que PV sobre NT é igual a 10. Não. Essa constante ela demonstra muitos estudos, muita avaliação e tudo mais. Né? O que então a gente faz? A gente iguala isso a essa constante. Né? Que a gente não explicita o seu valor por questões práticas, porque já é uma coisa conhecida e que não precisa, né, ser posta à prova a todo momento. A gente pode deixar como uma letra que já é suficiente para que as pessoas possam entender, né, para que essa informação seja traduzida já automaticamente. Então, beleza. O que é essa constante K? É uma constante aleatória, constante de Boltzmann? Não. Ela é uma constante específica
que é a constante universal dos gases, que é o R, que a gente tinha visto, né, no slide das equações de Boltzmann. Então, beleza, P1V1 igual, sobre N1T1, ele vai ser o R. Se for P2V2 sobre N2T2, vai ser o R. Se tudo vai ser sempre o R, eu posso sumir com esse índice. Porque o que esse índice ele me traz? Quando eu falo P1, eu não estou falando de qualquer pressão, eu estou falando da pressão P1. É uma pressão específica. Então, para eu poder generalizar e fazer uma equação geral, eu tenho que tirar essa especificidade. Né? E como é que eu tiro essa especificidade? Eu simplesmente sumo com esses índices. Então, o P1 vira P, o V1 vira V, o N1 vira N e o T1 vira T, né? Nesse trava-língua. E a gente chega à equação final. Porque se a gente vai ter PV sobre NT igual a R, eu posso simplesmente tirar o NT da fração e multiplicar do outro lado. Por quê? Porque eu acho mais bonito. Simplesmente por isso. Tipo, se eu deixasse ao contrário, se eu jogasse um para o outro lado, se eu levasse ao quadrado, se eu botasse raiz, ia dar na mesma. Só que eu só ia complicar a minha vida. Para facilitar a minha vida, eu deixo tudo numa linha só. Que aí a gente chega à conclusão. PV igual a NRT. E é isso, basicamente. Né? A parte mais importante da aula é o PV igual a NRT. Tem diversas formas de decorar isso, de musiquinhas e tal, né? Só que, sei lá, é melhor cada um escolher a sua, né? Porque você vai muito do gosto pessoal. E a aula é isso, não tem muito mais o que falar. O resto do conteúdo de gases vai ser abordado na próxima aula, com questão de difusão, densidade, velocidade dos gases, sistemas, né? Eu montei uma listinha direitinho para vocês, vai ter resolução aí. Vocês podem mandar quaisquer dúvidas para a gente. Né? A equipe está totalmente aberta para vocês. Foco que vai dar tudo certo e vamos que vamos.